Seja bem-vinda à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional, para você começar da melhor maneira o seu dia. E hoje, dia 8 de março de 2023, nosso 14º dia do tempo de encorajamento. Eu já quero aproveitar e desejar aqui para as mulheres, feliz Dia Internacional da Mulher, que Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês e também dos homens que estão aqui, né? Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Hoje estou com a presença ilustre aqui da minha esposa. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui. Que bom, e hoje nós vamos poder compartilhar aqui um pouco da palavra juntos, né, abençoando aí a vida de vocês, também fechando esse ciclo de encorajamento. Eu tenho certeza que muitas pessoas, né, têm sido fortalecidas, abençoadas, encorajadas, têm sido levantadas. Deus tem derramado mesmo sobre a vida de cada um de vocês, sobre a nossa também, nos abençoado aí nesses 14 dias. Se nós pudéssemos aí fazer um panorama desses 14 dias, né? Em quantas coisas nós fomos fortalecidos, levantados, fomos também um instrumento de Deus, né, na vida de alguém. Vários testemunhos que eu recebi de pessoas dizendo assim: olha, pastor, foi tão legal fazer algo ali por alguém, uma atitude, às vezes nem eu estava tão bem, mas naquele momento aquilo me fortaleceu também, sendo bênção na vida de outra pessoa. Então, glória a Deus. Muito bem, estamos aí com 57 pessoas ao vivo. Deixa eu dar um bom dia aqui para todos vocês. Bom dia, Rose, bom dia, Wesley, bom dia, Edneia, bom dia, Marcela, bom dia, Elton, bom dia, Kelly, bom dia, Tânia, bom dia, Inês, bom dia, Jaime, bom dia, Rubiana, bom dia, Jéssica. Já está dando um bonjour aqui, ó. Bonjour, Jéssica. Bom dia, meus queridos. Vai colocando um bom dia aqui. Às vezes eu nem vi o seu bom dia ainda, né? Mas já aí tá um bom dia para todos vocês. Hoje vai ser uma manhã especial aí da palavra e que Deus derrame realmente da unção dele sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Vou pedir a gentileza para vocês agora da gente fazer os compartilhamentos. Então clica aí nessa setinha aí, vamos compartilhar. Vamos mandar para os amigos aí esse devocional de hoje, chamá-los para estar com a gente aí nessa manhã. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te fortalecerá. E aí na sequência já vou passar para a Márcia, né, que vai ministrar o seu coração aí na palavra e que o Espírito Santo de Deus possa usar realmente a vida dela. Eu vou pedir para ela se apresentar, porque nem todo mundo a conhece. Tem muita gente que a conhece, o pessoal da igreja, o pessoal já das antigas, mas o pessoal mais novo talvez não a conhece. Vou pedir para ela se apresentar devidamente, tá? Vamos só fazer os compartilhamentos, já vou passar a palavra para ela. Você que compartilhou aí já, dá o joinha, né, para dizer que você está junto com a gente nesse compartilhamento. Então bora lá, meu amor, fica à vontade. Bom, primeiro eu tenho que dar feliz Dia da Mulher, né, para todas essas mulheres lindas que estão aqui. Né? Perguntaram, eu sou esposa, e sou eu, gente, sou eu. Graças a Deus. Há 20 anos, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, tamo junto. E hoje o Fernando me deu o privilégio, né, no Dia da Mulher, de estar compartilhando com vocês. E no último dia, né, desse propósito que a gente está realmente. E a palavra que eu tenho hoje, né, da parte do Senhor, eu estava orando a esse respeito, né, por esse dia. É uma palavra de realmente de cura, né? De realmente nos levantarmos com propósito. Eu vejo que o maior propósito de Deus para nos curar, para, né, trabalhar no nosso coração, é para que realmente a gente possa, né, cumprir o propósito dele, para que a gente realmente possa se colocar no centro do querer dele. Hoje é isso que eu queria compartilhar com você um pouquinho, né? E bom, acho que é isso, né? Quem eu sou é tudo aí. Eu sou a esposa dele, ele é meu esposo. Nós temos aí respondido ao chamado do Senhor, né?
com alegria, com emoção, sem emoção também às vezes, mas a gente fazendo com a expectativa de agradar o Senhor, né? Que é o mais importante. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês aqui no devocional, porque assim, tá em Gênesis 31, o verso 19. Depois a gente vai ler o verso 34 e 35. Mas abre aí, Gênesis 19. Gênesis 31, verso 19. Lá no capítulo 31 de Gênesis, bom, a maioria de vocês talvez conheça já a história de Jacó. Que Jacó, ele saiu de casa fugido, né? Lembra? Ele enganou o irmão, lá o pai, fugiu para salvar a pele dele. Ficou 20 anos escravo de Labão, seu tio, né? Foi enganado por Labão. E de repente ele então entende que era hora de sair das garras de Labão. E algo que a gente entende, né, quando a gente vai ler esse trecho, é que Labão representa o mundo, representa o inimigo. E aí quando Jacó sai e ele rompe, né, com aquela escravidão que ele estava vivendo, aí me chama a atenção o verso 19 do Gênesis 31, que diz assim, ó, presta atenção. Raquel roubou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. Olha só, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Olha que interessante, às vezes eu vejo isso acontecendo nas nossas vidas. A gente rompe com aquela velha vida, né? A velha vida que a gente tinha lá no mundo, com a escravidão do pecado, mas a gente começa a caminhada com alguns ídolos escondidos no nosso coração, com coisas que às vezes ficam guardadas em nós. E olha que interessante, o 34 do mesmo capítulo, o capítulo 31, porque daí Labão vai atrás, né, de Jacó e Raquel, querendo saber dos ídolos dele. Satanás, ele sempre vai vir requerer aquilo que ainda está sobre a autoridade dele. Às vezes são medos, às vezes são pecados não confessados, às vezes esses ídolos são até sofismas, né? Enganos que a gente traz na nossa cabeça, às vezes a autossuficiência, né? Quantas vezes eu na minha própria caminhada com Deus, às vezes eu fui autossuficiente, achei assim, não, eu dou conta, Deus não precisa, eu faço sozinha, eu nunca tive ninguém, e não vai ser agora que eu vou depender de ninguém. Autossuficiência, ídolos que estão guardados no nosso coração, né? Ou às vezes até aquele sentimento de incapacidade, eu não consigo, não dá certo para mim, ídolos. E Labão vai vir atrás, né? O inimigo, ele sempre vai requerer aquilo que está sobre a autoridade dele. E aí olha só, o verso 34 diz assim, ó: ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentado sobre ele. Olha que interessante. Às vezes a gente rompe, né? Elas estavam saindo da propriedade de Labão, eles estavam saindo da autoridade de Labão, mas ela continuava com aquilo ali, guardado. Às vezes a gente, num processo, a gente está caminhando com Deus, Deus já fez muita coisa, a gente glorifica Ele, né? Eu imagino que Raquel estava ali desejosa de ir com o esposo, de viver aquilo que eles estavam se propondo a viver, mas ela estava ali, né? Com algo escondido, né? Olha que a palavra diz, estava sentado sobre ele. Quantas vezes eu e você, às vezes, estamos reféns de coisas e a gente não permite Deus tratar. A gente não permite Deus fazer. A gente às vezes fica ali, né, guardado. Não, isso aqui, não, mas é que, sabe, essa situação, eu já até orei. A gente chega até a dizer, né, eu já até orei. Eu já até coloquei diante de Deus, mas às vezes a gente ainda não deixou Deus, não abriu totalmente, né, o coração. E às vezes a gente dá desculpa. Olha só, no 35. E aí, quando Labão pergunta para ela, né, passa revistando para ver onde estavam os ídolos, aí ela fala assim, no 35, não fique zangado, meu senhor, pois eu não posso me levantar. E ela dá uma desculpa, né, de estar naqueles dias de mulher. E aí eu vejo quantas vezes, eu não tô falando de você só não, tô falando de mim, tô falando de nós, na nossa caminhada com Deus. Veja bem, eu não tô falando daquela pessoa,
que não conhece Jesus. Eu tô falando daquela pessoa que conhece a Deus. Raquel conhecia a Deus através da vida de Jacó, mas ela ficou dando desculpa. Quantas vezes eu e você somos especialistas em dar desculpa? Eu costumo dizer que eu sou doutor em desculpa, porque eu sou uma pessoa assim, mais tímida, mais reservada, mais na minha. E às vezes, quantas vezes eu dei desculpas para não fazer a obra de Deus? Eu dei desculpas para, né, por exemplo, num momento como esse de encorajamento, de às vezes não querer falar com as pessoas, não querer servir a Deus. Às vezes a gente vai dando desculpa. Ah, Deus, eu tô atarefada com as minhas coisas. Ah, Deus, olha, isso aqui é porque eu tenho isso. Quantas vezes a gente dá desculpa com relação ao nosso passado, né? Ah, eu não sei se eu tenho autoridade, porque, olha, aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo, ó, tá acontecendo isso, ó lá, meu parente ainda não se converteu, meu esposo, meu filho, minha mãe, e olha, eu não tenho autoridade, e a gente vai dando desculpas, mas na verdade o que tá acontecendo comigo e com você é que muitas vezes, né, como a Franciele falou, né, são as crenças limitantes, nos separando de Deus, né? Às vezes a gente está dando desculpas porque simplesmente a gente está com ídolos, coisas no nosso coração. Às vezes é a falta de perdão, às vezes a gente não quer perdoar as nossas referências, né, paternas, familiares, referências de autoridade espiritual. Quantas vezes eu já vi pessoas marcadas por autoridades espirituais que às vezes aí depois elas não querem buscar Deus, porque às vezes uma pessoa errou com ela, né? Eu costumo dizer que quando eu vou ministrar sobre cura para mulheres, né, que estão falando um pouco da minha história, do livro Os Gatos de Valentina, não é porque um homem errou comigo que agora todos os homens do mundo não prestam, né? E às vezes você também, às vezes uma autoridade falhou com você, né? Uma autoridade espiritual, uma autoridade lá no seu trabalho, uma autoridade, né, de referência familiar na tua casa. Porque uma pessoa errou, você às vezes, né, fica limitado de prosseguir, porque às vezes você não consegue perdoar. E hoje o convite que eu tenho para você é de realmente buscar a superação em Deus. Se há algo que está ainda oculto, algo que está escondido, algo que você percebe que ainda está te amarrando, você precisa, né, colocar esse ídolo. Deus tinha coisas novas para fazer na vida de Raquel e Jacó. Você imagina? Jacó, ele estava saindo da casa de Labão para consertar, né, para ir atrás do irmão, para pedir perdão, para começar a viver o que Deus tinha dito para ele que ele viveria. Mas aí a mulher escondido. Então às vezes a gente tá assim, a gente uma hora quer viver o que Deus tem, a gente quer viver o novo, a gente quer servir, a gente quer mas aí a gente fica limitado com algumas coisas, né? Como por exemplo eu falei no meu caso, muitas vezes a timidez, outros casos de pessoas às vezes a falta de perdão, os sentimentos que vão te paralisando, né? E aí olha que interessante. Eu não vou me deter nessa palavra, né? Porque o Fernando até ministrou ela outro dia aqui. Lucas 13, sobre a mulher que andava encurvada, né? Eu não vou ler o texto, mas ela andava encurvada sem poder se endireitar. E hoje, né? Especialmente nesse dia hoje, o dia da mulher, nós estamos vivendo um momento onde as mulheres estão encurvadas. É a mulher multitarefa. É a mulher que acorda e faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz. E a gente às vezes é só fazedor de coisas. E às vezes a gente vai se sobrecarregando com papéis, com coisas que são impostas a nós, muitas vezes sem nos submetermos ao que Deus deseja de nós. Às vezes a gente tá cansado, sobrecarregado, porque a gente não tá ouvindo a Deus. Que bom que você tá aqui, que bom que você esteve aqui nesses 14 dias e eu espero que você permaneça se submetendo à vontade de Deus, né? E se você hoje, porventura, tá se sentindo encurvado, cansado, quantas vezes eu, como mulher, me sinto assim? E aí eu preciso parar e olhar e dizer assim, poxa, tem alguma coisa errada. Porque o que Deus tem pra mim não é isso, não é ficar encurvada, cansada, sobrecarregada, não.
Pelo contrário, quando eu me submeto a Deus, quando eu levo a minha casa, o meu trabalho, a minha rotina, a minha vida espiritual a Deus, então aí Ele me devolve isso de uma forma suave e leve, como Ele diz que é o fardo dele. E aí, algo que eu queria ler para você, né, que talvez esteja se sentindo sobrecarregada, cansada, fadigada, né? Às vezes eu encontro mulheres que realmente estão assim, dizendo, olha, eu estou no meu limite. Homens que às vezes estão dizendo assim, eu estou no meu limite, a pressão é tão grande, né? E aí eu queria fazer uma pergunta primeiro para você. Será que a pressão, a ansiedade, o limite não está grande porque você às vezes tem escondido coisas no teu coração? Porque às vezes tem coisas ali, ídolos. Sabe quando a gente fala de ídolos, querida, a gente está falando de coisas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração. E às vezes o ídolo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é a preocupação financeira. Às vezes são coisas que estão ali tomando o lugar de Deus no nosso coração. Preocupações, ansiedades. Às vezes até assim coisas que você está priorizando mais do que Deus, né? Como a Leia disse, entregar nos nossos ídolos. E às vezes os nossos ídolos são coisas que a gente deseja tanto que Deus faça. E às vezes Deus está olhando para nós dizendo assim, ei, eu tenho coisa melhor para fazer. E você está tão fissurado nisso, mas eu tenho outras coisas para você, né? Então que realmente a gente possa entender isso. E aí, a outra coisa é que se talvez nós estejamos assim cansados e sobrecarregados, é porque a gente precisa então ordenar as nossas prioridades. Porque quando a gente coloca Deus, né, Ele começa a andar conosco. Olha só o que... Não, gente, olha esse versículo aqui. A palavra de Deus, ela tem tesouros para nós. Diga assim comigo, a palavra de Deus... A palavra de Deus tem tesouros para mim. Isso é tão precioso, sabe? Quando a gente mergulha na palavra e a palavra vem de encontro. Olha só, esse eu queria que se você não tiver uma Bíblia, abra, grifa, diga assim, isso é para mim, isso é uma verdade para mim, eu tomo posse disso. Olha só, Levíticos 26, pode dizer assim, mas tem alguma coisa boa em Levíticos para mim? Outro dia as crianças, né, a gente tá tentando ler a Bíblia com eles todo dia, né, para eles lerem a Bíblia toda, e aí o Samuel tá um pouco em crise com Levíticos, porque, mãe, eu não entendo nada desse tal de Levíticos. Mas tem maná em Levíticos para nós, né? Olha só o que diz. Ó, Levíticos 26, do 12 ao 13. Diz assim, ó. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, da escravidão, do jugo de Labão, né, para que não fossem escravos. Quebrei o jugo, dá um glória a Deus aí, que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Ó, escuta bem, escuta o que Deus está dizendo para nós. Fiz vocês andar de cabeça erguida. Lembra da mulher encurvada? Lembra de Raquel? Escondendo os ídolos, refém ali, segurando. Não, isso aqui é tudo que eu tenho, essa dor, essa tristeza, essa dificuldade, essa enfermidade, esse problema com minha família. Isso aqui é tudo que eu tenho, eu tô agarrada nisso. E Deus tá olhando para essa mulher dizendo assim, ei, tenho mais para você, solta esses ídolos, solta isso. Né? Você que está encurvado aí, ei, olha só o que Deus está dizendo. Eu andarei entre vocês e serei o seu Deus, né? Eu tirei vocês do jugo da escravidão. Olha que lindo, a palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Às vezes nós estamos se sentindo culpados, porque não é que feriram a gente, mas a gente às vezes feriu também, né? Porque a gente tem muito esse lado, né? Quando a gente vai... Às vezes é só os outros que nos feriram, só os outros que nos machucaram, só os outros que erraram conosco, mas a gente às vezes também carrega a culpa porque nós erramos, porque nós falhamos na nossa maternidade, no nosso casamento, na nossa vida profissional e até mesmo na nossa vida com Deus. Eu quero dizer aqui para você um alerta, né? Aqui, ó, eu até coloquei aqui para não esquecer de dizer isso para você, né? O Pai se importa com você, você não tá sozinho.
Às vezes você está frustrado porque você, às vezes, não consegue ter um desempenho espiritual do jeito que você gostaria. Às vezes você pensa assim, nossa, eu estou muito longe de Deus porque eu não passo 3 horas orando, eu não leio 10 mil capítulos da Bíblia todo dia, eu não fiz isso. Para! Deus não está preocupado com a tua performance, Deus está preocupado com a tua entrega. Crônicas vai dizer que os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando corações que são inteiramente dele. Então Deus, ele deseja e ele se importa com o tamanho da tua entrega, da rendição do teu coração. E aí, quando a gente então entende isso, a gente entende que nós não estamos mais reféns desse jugo. A gente então começa a fazer o quê? A entender que a gente pode andar de cabeça erguida. E é isso que eu queria deixar para você hoje, né? Eu tirei o jugo que pesava sobre vocês e fiz vocês andar de cabeça erguida. Ó, entende isso? Olha que maravilha, o que Deus está dizendo para nós? Que nós podemos andar de cabeça erguida. Então eu não sou mais alguém que está segurando ídolos, eu não sou mais alguém que estou encurvada, com peso, sobrecarregada, estressada, ansiosa, afadigada, mas eu sou alguém que quando o Senhor começa a andar comigo, andarei entre vocês e serei o seu Deus. Eu posso andar de cabeça erguida. Então, minha linda e meu lindo e meus lindos que estão aí, andem de cabeça erguida. Amém. O Senhor é com vocês. E sabe, o mais lindo disso tudo é que Deus, quando Ele deseja, né, de nós essa real entrega, né, de que Ele seja o primeiro no nosso coração, que não haja espaço para ídolos, que Ele levanta o nosso semblante e nos coloca de cabeça erguida, é porque Ele tem um propósito para nós. E o propósito que Ele tem para nós é realmente glorificar o nome dele. Amém. Então eu pergunto para você hoje, né? Qual o propósito que Deus tem para você? Você já tem clareza disso? Sabe, às vezes a gente tem uma mística com relação a esse propósito de Deus. E a gente acha que esse propósito é um lugar, é um momento, é algo que ainda vai acontecer. E eu vou dizer para você, o propósito que Deus tem para você é hoje. É glorificar Ele hoje. É ser uma bênção lá no seu trabalho hoje. É ser uma bênção lá na tua casa hoje. Né? É hoje. Né? A palavra vai dizer assim, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então que você possa hoje dar o seu melhor, glorificar a Deus nos teus relacionamentos, na tua entrega de coração a Ele. Né? Que você possa realmente entender, né, que quando Deus vem até nós, e nos coloca de pé, de cabeça erguida, não é pra gente ser soberbo, pra gente ficar se aparecendo pras pessoas, não. É pra glorificar Ele. É pra que o nome dEle seja glorificado. É para que quando as pessoas olharem para você, elas olhem para você como em muitos momentos na palavra e elas percebam, uau, aconteceu algo. E aí elas entendam que foi Deus, foi o próprio Deus que veio sobre você e te colocou de cabeça erguida. Sabe, muitas vezes a gente se pega, né, protelando, sabe? Tem uma história, é bem legal, a história de um homem que ele amava barcos. E ele fazia barcos, e quando ele estava pronto o barco para ir para o oceano, ele começava a desmanchar e fazer de novo. E aí toda vez ele fazia isso e ele passou anos fazendo isso. E esse barco nunca estava pronto para ir para o mar. Até que um dia alguém se enveredou e perguntou assim, escuta, mas por que você faz, mas você não coloca esse barco, né? Sempre ele arrumava uma desculpa, sempre ele mexia de novo, tinha que mudar isso, mudar aquilo, e pintar, e mudar. E ele nunca colocava esse barco no mar. E aí até que um dia alguém entendeu que na verdade ele amava barcos, mas ele tinha medo do oceano. Então que você não fique assim, sabe? Só falando assim, não, Deus está fazendo na minha vida, eu estou no processo, em um momento Deus vai me usar, em um momento vai acontecer. É hoje, coloca esse barco no mar, se renda, deixa, como Maria, né? Eu imagino que, eu acho maravilhosa a história de Maria, hoje Dia da Mulher, né?
Maria, ela não perguntou assim pro anjo: cara, eu sou adolescente ainda, não tá na hora, eu não tô preparada, eu não sei muito bem como vai ser, deixa pra depois. Não, cumpre em mim teu querer. Que Deus possa nos dar essa convicção de entrega e que você hoje possa dizer: cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Eu vou entrar nesse mar, eu não vou mais ter medo do oceano. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O processo de Deus na nossa vida, ele vai ser até a eternidade. Então a gente precisa parar de usar o processo que Deus está fazendo em nós como desculpa para não se permitir ser usado pelo Senhor. A gente precisa dizer hoje: Senhor, tô aqui. Cumpre em mim teu querer hoje. É lógico que a medida de autoridade, a medida isso aí é com ele vai fazer. Ele vai, né? Ele vai conferir na autoridade para você, naquilo que ele quer fazer. Mas hoje é a hora de dizer: Senhor, cumpre em mim teu querer. Talvez o que Deus deseja de você é que você interceda por alguém que está lá aprisionado, ou então alguém que está lá como Raquel, escondendo os ídolos, segurando a dor e dizendo assim: não tem jeito, Deus não pode fazer nada na minha vida, olha como eu tô, olha. Não. Mas para isso você precisa estar de cabeça erguida. Eu queria orar por você. Né? Não sei se o Fernando quer falar alguma coisa diante disso. Eu espero que realmente nós possamos andar de cabeça erguida, porque o Senhor está entre nós, o Senhor é conosco e Ele está nos colocando de pé, e Ele nos coloca de pé com um propósito, que é glorificar Ele. Que você realmente olhe ao seu redor, e às vezes isso até te assusta, é um oceano, né? Mas que você não fique só lapidando o barco, não, fica não, sabe por quê? Porque madeira, se ela não for pro mar, não tem propósito um barco fora do oceano. É só para bonito? Não. A palavra diz que quando o Senhor vai nos revestir de poder, Ele nos reveste de poder porque Ele tem um propósito, né? Da gente ir para fora, da gente realmente glorificar Ele aonde nós estivermos. Amém? Amém. Nós vamos fazer um momento de oração, né? Vamos orar aqui juntos. Talvez você tenha algumas coisas que você está sentado em cima, escondido, são sonhos, são projetos, são palavras de Deus sobre a sua vida, para a sua família, atitudes, negócios que você deveria ter começado, ações que você deveria ter tomado, enfim, coisas que você está sentado em cima e tem às vezes até uma desculpa que aos olhos das pessoas é plausível, e Deus hoje está tirando você de cima disso. Outra coisa, né? Talvez você está encurvada e com as pressões, né? As mulheres hoje, elas sofrem muitas pressões da própria sociedade, né? Sofrem muita pressão. Ela foi colocada num lugar, foi tirada de fora da casa, foi colocada num lugar às vezes de muita responsabilidade, e ela faz muitas coisas, inclusive as coisas de casa ainda, e outras coisas, né? Demandas, multitarefas, e assim isso vai ficando uma pressão muito grande, sofrimento, carga emocional. Talvez você precisa hoje desse renovo de Deus, né? E talvez hoje você é como no final aí, tá com medo do oceano, é uma ótima fazedora de barcos, um ótimo fazedor de barcos, ama fazer o que você faz, mas tem medo do oceano e precisa romper esse medo. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos orar porque são 14 dias que nós estamos orando, jejuando, nós estamos obedecendo ao Espírito Santo. E não tem como Deus não vir sobre nós, não tem como Deus não vir sobre você. Mesmo que a gente está aqui online só, mas não tem como Deus não vir sobre você. Deus está liberando sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu sei, há pedidos de oração aqui, tanto questões emocionais, questões físicas, de saúde, por filhos. Tá aí, é o coração de mãe, né, que está sempre orando, sempre clamando, né, que sofre com cada febre do filho que passa, com cada situação que alguém da família passa. Nós vamos agora declarar as bênçãos de Deus, porque em nome de Jesus você está rompendo com isso, você está recebendo de Deus a cura, a bênção de Deus sobre a sua casa. O anjo do Senhor está indo visitar agora o seu lar, levando a bênção dele. Amém. Nós vamos clamar. Eu vou pedir para a Márcia fazer essa oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Amém, Pai, nós Jesus. Colocamos diante de Ti cada pedido Amém, aqui de oração. Santo. Deus, que se existe aqui pessoas, Pai, que estão se sentindo encurvadas, Amém, sobrecarregadas, cansadas. Senhor, o Senhor nos promete alívio. Senhor, eu peço que o Senhor erga agora
Ergue a cabeça delas em Ti, Senhor. Que elas sintam o Senhor andando com elas. Se há homens aqui, Senhor, que têm sido pressionados, sobrecarregados, homens, ó Deus, que às vezes têm sentido uma pressão familiar, financeira, Deus, sustenta agora. Deus, se há pessoas, ó Pai, que muitas vezes têm segurado ídolos, colocado, Senhor, limitações, Pai, empecilhos, Pai, que têm segurado suas dores, ou até mesmo sonhos, Pai, nós submetemos tudo isso aos pés do Senhor. Deus, nós entregamos a Ti as nossas limitações, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos sonhos. E Deus, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor faça disso coisas novas. Que o Senhor tome conta disso, Pai, e nos faça realmente prosperar. Assim como o Senhor fez, Pai, com a vida de Jacó e mudou toda a história dele. Muda a nossa história. Deus, nós pedimos agora, Pai, que nós possamos, Senhor, sentir o Teu cuidado, o Teu favor. Amém. Deus, mesmo talvez diante, Pai, de um mar agitado, que nós possamos, Pai, colocar os nossos barcos para velejar. Que nós não venhamos a ter medo, Senhor, mas nós venhamos a dizer sim ao Senhor. Sim ao Teu querer nesse dia. Pai, usa a vida de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, na sua família, no seu trabalho. Senhor, aonde eles estiverem, que a presença do Senhor possa ser real através deles, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos por esses pedidos de enfermidade e nós agora clamamos, Pai. Libera agora o Teu anjo, levando a cura do Senhor. Nós Te agradecemos por esse tempo de jejum, por esse propósito de encorajamento. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor sempre está nos desafiando a crescer em Ti. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos por cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus. Que elas sintam agora o Senhor com elas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Uma alegria muito grande, né, ter a Márcia comigo aqui nessa manhã, podendo compartilhar a palavra, né? Glória a Deus. Quem gostaria que ela voltasse aí? Quem gostaria que ela voltasse? Dá um amém aí. Dá um amém pra gente aí, glória a Deus, né? Somos é um prazer estar aqui com vocês, viu, gente? Amém. Hoje, em comemoração ao Dia das Mulheres, nem foi planejado isso aí, mas Deus planejou, né? Eu quero hoje oficialmente abrir aí as matrículas. Você que já fez a pré-inscrição, pode fazer sua matrícula agora nesse curso Academia da Alma, tá bom? Esse curso é voltado para as mulheres, é ministrado pela Márcia, né? Nessa área aí de cura da alma, cura das emoções, inteligência emocional, enfim. Eu participei de toda a gravação, né? Fui muito abençoado por Deus. A gente foi gravando e foi sendo ministrada pelo Senhor. Foi um derramar do Espírito Santo. Eu já disse para ela, né, que Deus vai usar muito a vida dela, né? Já através do livro é muito usado. Era uma promessa do livro, lá nos apêndices tem a promessa desse curso, né? E aí a gente conseguiu executar ela, colocar esse barco no oceano, né? Uma voz. Amém. E você pode multiplicar ela como você quiser, recebendo essa mensagem também, levando a outras pessoas. Então você pode se matricular, tá aberta agora já as inscrições, eu vou colocar o link aí no nosso grupo do WhatsApp também, para quem queira se tornar aluno. Você quer presentear alguém também? Tá aí um ótimo presente para o Dia da Mulher. Você quer mandar para alguém, enfim, olha, seja um instrumento de Deus, né? Deixa Deus usar você grandemente realmente nesse projeto. E hoje, né, o último desafio nosso é um desafio de encorajamento. Você compartilhar o seu testemunho. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração nesse tempo, Deus ministrou o seu coração. Então compartilhe o seu testemunho, usa aí a rede social, fala com alguém, né, seja criativo nisso. Usa realmente o tempo que você tem aí, pega um stories, grava, faz um vídeo, me marca lá, marque a Márcia também. Você que ainda não segue a Márcia, vai lá, marcia.mardegan, você encontra também o Instagram dela. E aí você pode compartilhar esse testemunho seu, que Deus tem feito, que Deus te desafiou, as experiências que você teve com Deus, o quanto Deus te fortaleceu nesses dias. E lógico, né? A família 659 continua, ela não para. Nós vamos seguir até onde o Espírito Santo, né, nos permitir estarmos e servirmos a Deus. Então tá aí,
Foi um dia muito abençoado por Deus, né? Eu fui muito abençoado aqui com essa palavra. Eu também. Que vocês possam Deus realmente abençoe colocar vocês. Os barcos no mar aí, em nome de Jesus. Em Um nome grande de Jesus. abraço. Tenha um ótimo dia, meus queridos. E, ó, compartilha essa live aqui o máximo possível, tá? Vai ficar salva também aí no meu feed. Deus abençoe vocês.